Nós realizamos esses experimentos em duas etapas, né? A primeira etapa foi controlando a pressão sistêmica do animal por meio do telêmetro, por um sistema de telemetria, e esses animais eles eram semanalmente, né, submetidos a uma rápida anestesia para captar a atividade, captar a pressão intracraniana por um sensor, que é o sensor não invasivo, né? Então, ele, como o nome está dizendo, ele não faz nenhuma invasão no crânio do animal para que essa pressão intracraniana seja captada. Então, como ele funciona? Né? Nós sabemos que os ossos, né, têm umas suturas entre os ossos cranianos, né? Existe uma sutura, mas essa sutura, apesar de dar uma capacidade, um arcabouço, né, da caixa craniana muito resistente, ele também sofre pequenos movimentos de acordo com o fluxo de sangue, por exemplo, para o crânio. Então, quando o coração contrai e ejeta sangue, esse sangue vai ser bombeado para dentro da caixa craniana e isso realiza movimentos, pequenos movimentos que podem ser captados por esses sensores. E o que nós observamos, né? Conforme o animal vai desenvolvendo a sua hipertensão, no nosso modelo, em 3 semanas, o animal já está hipertenso, ele já é considerado hipertenso, né? Com pressões médias em torno de 130 a 140 milímetros de mercúrio, que é considerado bastante alto. E naquele momento nós observamos que a morfologia da pressão intracraniana estava alterada. Alterada de que maneira? Né? Nós temos, numa condição normal, né, essa morfologia ela se divide em 3 picos, né, que a gente chama de P1, P2 e P3. Né? Em especial, no trabalho, nós estudamos a P1 e a P2, a correlação da P1 e da P2, de maneira que a P1 é a onda mais alta, né? O primeiro momento da sístole cardíaca, onde a pressão intracraniana ela também se eleva por conta do batimento cardíaco, né? E aí, no momento que o coração ele está se preparando entre uma sístole e uma diástole, né? O cérebro, o encéfalo, ele acaba absorvendo aquele fluxo de sangue e ele vai ter uma complacência, que é a capacidade dele exatamente como se fosse uma esponja, né? De absorver mais líquido ou não. Conforme ele consegue absorver aquele líquido no espaço intersticial e continuar trabalhando de maneira adequada, não é? O que vai acontecer? Ele tem uma complacência boa. Não é? Então, geralmente, essa P2, que reflete essa complacência, é o momento em que subsequente à P1. E essa P2, em condições normais, ela é inferior à P1. Não é? E o que nós observamos nos animais? Quando eles estavam já hipertensos em 3 semanas, essa relação P2-P1, né, que é um índice que nós trabalhamos, estava alterado. De que maneira? A P2 estava maior que a P1. Né? Então, isso significa o quê? Que o cérebro está perdendo a capacidade de complacência, de absorção entre pressão sanguínea, volume sanguíneo, né, e a relação das pressões intersticiais entre as células, né, entre os neurônios. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque mostra para a gente que a capacidade do cérebro está ficando limitada e a capacidade do encéfalo, né, do ponto de vista hemodinâmico, intersticial, está ficando limitado. Nós também realizamos nesse trabalho, em colaboração com a doutora Vinícius, né, da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, a marcação, né, da barreira hematoencefálica, né, a barreira hematoencefálica que protege o encéfalo, né, de substâncias que estão na corrente sanguínea que não devem passar rapidamente para o encéfalo. E nós observamos que, então, após 3 semanas de esse modelo de hipertensão renal, esses animais já tinham, então, já estavam hipertensos, já tinham um comprometimento da complacência, porque a P2 estava maior que a P1, e tinha também um comprometimento da barreira hematoencefálica, de maneira que ocorreu um extravasamento de líquido, né, para o interstício, e isso deve ser o mecanismo de detrimento, de diminuição da capacidade de complacência. E nós avaliamos esses animais até a 6ª semana de hipertensão, que é o momento que ele já está realmente numa hipertensão mantida. Então, durante todo esse desenvolvimento, nós acompanhamos a pressão arterial sistêmica, né, e a pressão intracraniana por meio do sensor não invasivo, e nós traçamos, né, numa das figuras do nosso trabalho, nós mostramos que tem ali um estudo temporal da 1ª à 6ª semana, onde o animal vai ficando hipertenso,
né, e a complacência vai ficando achatada, ou seja, a P2 vai ficando maior que a P1 e isso vai comprometendo então a capacidade do encéfalo em realizar suas funções, né? Isso num paciente, por exemplo, um paciente que tem crises de hipertensão, ele tem momentos de hipertensivos mesmo tomando medicamento, é relatado pelos pacientes que eles têm dor de cabeça, eles têm a sensação de tontura, não é? Exatamente essa modificação da pressão intracraniana que causa esses distúrbios neuronais que são indícios de que alguma coisa não está legal, né? Com essa situação instalada, não é, nós tratamos esses animais com um antagonista de receptor de angiotensina, que é o fármaco utilizado no tratamento da hipertensão da sua uma amplitude muito grande, né? Ou seja, 30% da população do mundo é hipertensa, se não é, ficará, não é? E o tratamento, né, 99,9% desses pacientes recebem a losartana como tratamento da hipertensão. Bom, nós inicialmente pensamos, nós vamos tratar esses animais hipertensos com a losartana, a pressão obviamente vai cair, e realmente a hipertensão, né, a pressão tornou-se já para valores muito próximos da normalidade. Para nossa surpresa, a pressão intracraniana caiu também, mas caiu muito, não é? Ou seja, praticamente restabeleceu uma pressão intracraniana próximo da normalidade. Bom, o que também não gera assim tanta curiosidade nesse momento, porque uma vez que eu reduzir a pressão do corpo, reduzir a pressão sistêmica, a pressão no encéfalo também vai diminuir. Mas o achado muito importante foi que a correlação P2, P1, ou seja, a morfologia da onda, agora medida com o sensor também não invasivo, né, mostrou-se estar restabelecida. Quer dizer, anteriormente, no momento da hipertensão, a P2 era maior que a P1, ou seja, a complacência cerebral diminuída, né, com dificuldades para o sistema nervoso central. Após o tratamento, nós restabelecemos a pressão sistêmica, restabelecemos a pressão intracraniana, mas melhor ainda, mas muito mais importante foi a normalização da relação P2-P1, né, mostrando que esse fármaco ele não só é importante para baixar a pressão sistêmica, mas ele deve interagir também com receptores do endotélio vascular cerebral, não é? Melhorando então a relação perfusão sanguínea, pressão intracraniana e a complacência cerebral, né? Interessante ainda, né, que tornou o trabalho ainda mais instigante, foi que os revisores da revista do Hypertension, né, uma revista renomada, né, um fator de impacto muito alto, os revisores questionaram os nossos estudos, dizendo o seguinte: bom, mas se você baixou a pressão sistêmica com o losartan, baixou a pressão intracraniana, é óbvio, né, que a morfologia, é óbvio que a pressão ia cair também, a pressão intracraniana, mas a morfologia talvez melhore, talvez não melhore. É preciso comparar com um outro hipotensor, né? E nesses experimentos com outro hipotensor, nós utilizamos a hidralazina, que é um hipotensor, né, de ação periférica, né, predominantemente. E, para nossa surpresa, a pressão sistêmica caiu, mas a pressão intracraniana não. Quer dizer, ou seja, os mesmos animais, ou os animais hipertensos, com 6 semanas, após o tratamento com hidralazina, a pressão sistêmica normalizou, mas a pressão intracraniana não. A hipertensão arterial sistêmica ela já estava relacionada com o aumento da pressão intracraniana. Mas em que momento isso acontecia, isso ainda não estava totalmente esclarecido. Então nós mostramos o momento exato em que isso acontece, né, esses animais hipertensos. E o interessante disso tudo é que esse estudo nosso, publicado na Hypertension, ele abriu, né, esse estudo ele abre novas portas para novas perguntas, né, para novas investigações. Como, por exemplo, qual que é o papel do ingesta rica em sódio, por exemplo, sobre a pressão intracraniana, ou até, por exemplo, investigação desse modelo da PIC, né, modelo de pressão intracraniana, em outros modelos fisiopatológicos, como diabetes, obesidade, continuar estudando a hipertensão. O sensor da Brain4Care, ele começou a ser desenvolvido há 15 anos, na minha tese de doutorado. A gente começou com um sensor minimamente invasivo, onde a gente tinha ainda que abrir a pele do animal e do paciente e colar sobre o osso do crânio um pequeno sensor. Aí, com a evolução da tecnologia, a gente partiu para sensores não invasivos. O sensor que a gente tem hoje, que a gente usa nessa pesquisa, já é a terceira geração desses sensores.
que apresenta maior sensibilidade e ele tem um manuseio mais fácil. Quando a gente fala em experimentação animal, principalmente, mas também quando a gente faz pesquisas com humanos, a invasividade sempre traz problemas no início de projetos, porque você acaba levando riscos aos animais e aos humanos que muitas vezes impossibilitam o desenvolvimento do estudo. Então, quando a gente desenvolve métodos não invasivos, a gente acaba por abrir novas possibilidades de pesquisa e, consequentemente, novos aprendizados. Então, o método não invasivo para monitorizar a pressão intracraniana auxilia nisso. A gente consegue monitorizar a complacência intracraniana de forma não invasiva e, com isso, aplicar em humanos e em animais em estudos que antes eram inviáveis. O sensor tem sido usado em hospitais, em unidades de terapia intensiva, ambulatórios, pronto-socorros, não só naqueles pacientes neurológicos, mas também em pacientes que têm acometimento neurológico em virtude de outras patologias, como, por exemplo, pacientes que têm problemas no fígado, são monitorizados com o sistema para ver se esse problema está levando ao acometimento neurológico. Então, a gente atua numa gama grande de patologias. Então, hoje o sistema é colocado em poucos segundos na cabeça do paciente e em 1 minuto o médico já recebe um relatório com a curva da complacência intracraniana. Com isso, a tentativa é fazer com que o máximo de pessoas possa estar hábil para utilizar e com isso a gente dissemine esse novo parâmetro não invasivo que é a complacência intracraniana, que pode e deve, segundo alguns médicos, ser usado na maioria dos pacientes para ajudar a nortear a terapia, o que pode consolidar, como alguns dizem, um novo sinal vital.